Seção 3 dos registros cadastrais. Artigo 34. Para fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por no máximo 1 ano. Parágrafo 1º. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder no mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. Parágrafo 2º. É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública. Artigo 35. Ao requerer inscrição no cadastro ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências do artigo 27 desta lei. Artigo 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação, relacionada nos artigos 30 e 31 desta lei. Parágrafo 1º. Aos inscritos será fornecido certificado renovável sempre que atualizarem o registro. Parágrafo 2º. A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. Artigo 37. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do artigo 27 desta lei, ou as estabelecidas para a classificação cadastral. Seção 4 do procedimento e julgamento. Artigo 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, podendo a autorização respectiva a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente. Inciso 1. Edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso. Inciso 2. Comprovante das publicações do edital resumido, na forma do artigo 21 desta lei, ou da entrega do convite. Inciso 3. Ato de designação da comissão de licitação do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite. Inciso 4. Original das propostas e dos documentos que as instruírem. Inciso 5. Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora. Inciso 6. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade. Inciso 7. Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação. Inciso 8. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões. Inciso 9. Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso fundamentado circunstanciadamente. Inciso 10. Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso. Inciso 11. Outros comprovantes de publicações. Inciso 12. Demais documentos relativos à licitação. Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou reajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Artigo 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, inciso 1, alínea C, desta lei, o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital, divulgada com antecedência mínima de 10 dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes
e a se manifestar todos os interessados. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se licitações simultâneas aquelas com os objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias, e licitações sucessivas aquelas em que, também com objetos similares, o edital subsequente tenha uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. Artigo 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade ou regime de execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para o recebimento da documentação e proposta, bem como para o início da abertura dos envelopes. Indicará obrigatoriamente o seguinte: inciso 1. Objeto da licitação em descrição sucinta e clara. Inciso 2. Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos como previsto no artigo 64 desta lei, para execução do contrato e para entrega de objeto da licitação. Inciso 3. Sanções para o caso de inadimplemento. Inciso 4. Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico. Inciso 5. Se há projeto executivo disponível na data de publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido. Inciso 6. Condições para a participação na licitação em conformidade com os artigos 27 a 31 desta lei e forma de apresentação das propostas. Inciso 7. Critério para julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos. Inciso 8. Locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância, em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e as condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. Inciso 9. Condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais. Inciso 10. O critério de aceitabilidade dos preços, unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preço de referência, ressalvados os dispostos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 48. Inciso 11. Critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para a apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. Inciso 13º. Limites para pagamento de instalação e mobilização, para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefa. Inciso 14º. Condições de pagamento, prevendo a linha prazo de pagamento não superior a 30 dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. A linha B. Cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. A linha C. Critério de atualização financeira dos valores a serem pagos desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data de efetivo pagamento. A linha D. Compensações financeiras, penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamentos. A linha E. Exigência de seguros, quando for o caso. Inciso 15. Instruções e normas para recursos previstos nesta lei. Inciso 16. Condições de recebimento do objeto de licitação. 17. Outras indicações específicas ou peculiares da licitação. Parágrafo 1º. O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas para sua divulgação e fornecimento aos interessados. Parágrafo 2º. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante. Inciso 1. Projeto básico ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Inciso 2. Orçamento estimado em planilhas,
e quantitativos e preços unitários. Inciso 3. A minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor. Inciso 4. As especificações complementares e as normas da execução pertinentes à licitação. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto nesta lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização de obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança. Parágrafo 4º. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 30 dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas. Inciso 1. O disposto no inciso 11 deste artigo. Inciso 2. A atualização financeira a que se refere a linha C do inciso 14º deste artigo corresponde ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para pagamento, desde que não superior a 15 dias. Parágrafo 5º. A administração pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada um percentual mínimo de sua mão de obra, seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Parágrafo 1º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido de 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízos da faculdade prevista no parágrafo 1º do artigo 113. Parágrafo 2º. Decair do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração, o licitante que não fizer até 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomadas de preço ou concurso ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam este edital, hipótese em que tal comunicação não tenha efeito de recurso. Parágrafo 3º. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar de processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão e a ela pertinente. Parágrafo 4º. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. Artigo 42. Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Quando for emitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro. Parágrafo 2º. O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude da licitação de que trata o parágrafo anterior, será efetuado em moeda brasileira. A taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. Parágrafo 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4º. Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda. Parágrafo 5º. Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens, com recursos provenientes de financiamento ou doação, oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil faça parte, poderão ser admitidas na respectiva licitação as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive
quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, o que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam um objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior. As cotações de todos os licitantes serão para entrega no mesmo local destino. Artigo 43. Licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos. Inciso 1. Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes e sua apreciação. Inciso 2. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. Inciso 3. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Inciso 4. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes do mercado, ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. Inciso 5. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes no edital. Inciso 6. Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. Parágrafo 1º. A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela comissão. Parágrafo 2º. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela comissão. Parágrafo 3º. É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo aplica-se à concorrência, e nem que couber ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. Parágrafo 5º. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe desclassificá-los por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos sobrevenientes ou só conhecidos após o julgamento. Parágrafo 6º. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão. Artigo 44. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por lei. Parágrafo 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Parágrafo 2º. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem em preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. Parágrafo 3º. Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários do mercado, acrescido dos respectivos encargos, ainda que o fato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também às propostas que incluam mão de obra estrangeira ou importações de qualquer natureza. Artigo 45.
O julgamento das propostas será objeto devendo a comissão de licitação ou responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório, de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelo licitante e pelos órgãos de controle. Parágrafo 1º. Para efeito desse artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade de concurso. Inciso 1. A de menor preço, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar ao menor preço. Inciso 2. O de melhor técnica. Inciso 3. O de técnica e preço. Inciso 4. O de maior lance ou oferta, nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Parágrafo 2º. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Parágrafo 3º. No caso de licitação do tipo menor preço, entre os licitantes considerados qualificados, a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo no caso de empate exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Para contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto no artigo 3º, levando em conta os fatores especificados no parágrafo 2º e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação técnico e preço, permitindo o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. Parágrafo 5º. É vedada a utilização de outros tipos de licitação nos previstos neste artigo. Parágrafo 6º. Na hipótese prevista no artigo 23, parágrafo 7º, serão selecionadas tantas propostas quanto necessárias que se atinjam a quantidade demandada na licitação.